Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para este nosso programa de comunicadores extraordinários do básico ao avançado. Aqui eu compartilho conhecimentos e saberes, além de estratégias para você se tornar um comunicador de alta performance. E também eu te ensino modernas técnicas e ferramentas para você se tornar um comunicador extraordinário com resultados extraordinários na sua área de comunicação num curto espaço de tempo, mesmo que você seja um iniciante no assunto. E se esse é o seu primeiro contato aqui, meu nome é Lucimari, educadora e empresária, e eu me dedico há mais de 28 anos a ajudar pessoas a se desenvolverem como comunicadores de alta performance, reconhecidos no meio de suas próprias profissões. Quero aproveitar para fazer um pedido super especial para você. Se você ainda não está inscrito no canal, clique e se inscreva. E também ative as notificações para ser avisado dos conteúdos atualizados aqui no canal. E deixe o seu like para que o YouTube ele possa identificar que este é um conteúdo super importante que pode ser compartilhado com outras pessoas, assim como para você. E o tema de hoje é como antecipar anos de aprendizado. Muitas pessoas acabam associando o quanto que elas investem financeiramente no aprendizado para dizer que já tem muito conhecimento, muito aprendizado. E tem outras pessoas que acham que não precisam investir em conhecimento porque elas acham que todas as informações já tem ali na rede mundial, na internet. Em ambos os casos, existe aí os pontos positivos e os pontos negativos. Em relação ao conteúdo que quanto mais você investe, mais você tem conteúdo, isso sim, de fato é verdade. Porém, não adianta você ter um monte de conhecimento, um monte de conteúdo que você leu, que você aprendeu, porém você não sabe aplicar. Existem ferramentas adequadas, existem métodos e abordagem qualificadas, existem ferramentas e atividades que têm resultados comprovados. Então é importante que quando você investe num treinamento, você busca por treinamentos que realmente te entregam ferramentas, abordagens, métodos e formas de você aplicar todas essas ferramentas, esses métodos, de forma que você realmente alcance os resultados que você busca, para que o seu cliente, o seu público-alvo, os seus ouvintes, eles realmente tenham resultados extraordinários por meio de uma comunicação que você acaba compartilhando do teu conhecimento, do seu aprendizado pro seu público-alvo. Agora, em relação àquelas pessoas que acham que tudo tem na internet e que não é necessário investir, e realmente tem muita coisa na internet, mas o tempo que elas gastam para procurar o conteúdo qualificado, para ir em busca do que realmente faz sentido para o aprendizado dele e que ele já tem, sabe, mastigadinho, direitinho, os métodos, as ferramentas, as abordagens, com todo o script de como você tem que aplicar para você ter resultados. É difícil de você achar todos esses conteúdos num único lugar e de forma fácil. Se a informação fosse tão fácil, de forma qualificada, não teria tanta informação na internet. E é isso que hoje acontece, a gente tem muita informação. Antigamente, poucas pessoas tinham acesso à informação de qualidade, porque era mais difícil, você tinha que ir nas bibliotecas, você tinha que procurar nos arquivos, selecionar, pegar os livros e tal. Era muito mais complicado de você ter informação. Hoje você tem a informação rápida, mas a parte do qualificar ainda é difícil. Você tem tanta informação, que para você selecionar os melhores leva muito tempo. E o objetivo aqui é que a gente ganhe tempo. Para ganhar tempo, você precisa investir em treinamentos qualificados, aqueles que realmente entregam o que
o que você busca, o que faz sentido para o teu aprendizado, para que você possa compartilhar com seus ouvintes, com seu público-alvo, com os estudantes, enfim, com as pessoas com quem você está compartilhando o teu. E quando você parte desse princípio, você começa a ser exigente no conhecimento que você vai buscar. Você passa a ser exigente na qualificação de como os resultados das ferramentas, dos métodos, das abordagens que você quer investir para você. Então, é importante que você busque uma capacitação para você, um treinamento para você, para que você desenvolva toda essa sua capacidade de alta performance na comunicação, uma comunicação que faz sentido para as pessoas do seu público-alvo, os seus estudantes, os seus ouvintes. Tudo isso é importante para que você tenha um aprendizado que vale por anos. Você não vai procurar na internet, você vai complementar pela internet, mas você vai buscar por treinamentos qualificados do que realmente faz sentido para você, que te motiva e que você sabe que vai trazer resultados quando você aplicar com o seu público-alvo. Eu tive um aluno e o nome dele é Felipe. E quando ele iniciou a faculdade, ele tinha muito interesse em ter capacitações rápidas para que ele ingressasse de forma assertiva no mercado de trabalho. E aí, nesse momento, ele resolveu fazer um treinamento. Ele era estudante, já é formado em ciência da computação, e aí ele foi buscar por treinamentos que não fazia parte da grade, das ementas, das disciplinas do curso de ciência da computação, que é, por exemplo, a linguagem COBOL. O COBOL não se ensina mais nos cursos de ciência da computação nas universidades. Mas ele foi pesquisar, ele viu que tinha algumas empresas que ainda trabalhavam com COBOL, e aí ele falou assim, vou fazer um treinamento de COBOL. Ele teve algumas orientações e buscou por um treinamento de COBOL numa empresa de treinamentos, e ele foi fazer esse treinamento em COBOL. Aprendeu a linguagem, aprendeu algumas coisas, mas aí, conforme ele foi procurando estágios na área de computação, ele percebeu que essa qualificação não era de interesse hoje para a maioria das empresas e não fez mais sentido para ele ter aprendido uma linguagem de programação para a área que ele gostaria de seguir dentro da ciência de computação. Nesse momento ele percebeu que fazer treinamentos para se qualificar de forma diferenciada é importante. Porém, para se fazer isso, é importante que você tenha mais informações. Por exemplo, buscar as qualificações que o mercado de trabalho nesta área de computação está pedindo, o que ele gosta dentro da área, porque a área da ciência da computação é gigante. Você pode desenvolver, você pode trabalhar com ciência de dados, com inteligência artificial, você pode trabalhar com IoT, você pode trabalhar com web design, tem várias áreas dentro da ciência da computação que você pode trabalhar. E ele só pensou em, quero me especializar e saber uma linguagem de programação para eu usar ela no mercado de trabalho. E aí ele percebeu que não era bem assim que funcionava, que ele precisava pesquisar, saber o que ele, primeiro, saber o que ele realmente gostava e queria, entender o mercado para o que ele gostava. E aí ele falou assim, bom, então o que eu vou fazer? Vou estudar sobre cada uma dessas coisas pela internet. Vou buscar na internet formas de me capacitar. E aí ele buscou por alguns cursos, ele pagou alguns cursos online mais baratos, ele procurou por cursos, por informações, algumas coisas que era gratuito na internet, e aí ele foi consumindo, e aí ele percebeu que ele estava estudando um monte de coisa que não fazia conexão com nada do que ele estava buscando. E ele percebeu que a maioria desses conteúdos gratuitos, principalmente os gratuitos, eles tinham uma qualidade inferior quando comparado, por exemplo, ao curso que ele havia feito de COBOL. Então ele falou assim, bom, os cursos que eu
que eu invisto, que eu pago, que eu invisto um valor maior, tem uma qualidade maior. Os que eu dou um Google ali na internet e acho ali alguns cursos, muitos treinamentos gratuitos, eles não entregam tanto quanto eu gostaria, parece mais informativo do que aprendizado. E aí, mas ele ali, estudando um pouquinho ali, ele descobriu que ele queria ser web designer. E aí sim, ele entendendo o que ele queria, o que ele fazia sentido para ele aprender, ele foi buscar treinamentos, né, com um investimento maior para ser especialista em web designer. Ele aprendeu muitas coisas de web designer na faculdade que ele fez, em ciência da computação, mas foi nesses treinamentos que ele se especializou. E hoje, olha só que interessante, ele trabalha, ele é web designer, né, já a um nível mais superior, e ele trabalha numa das maiores distribuidoras e vendedoras de medicamentos aqui no Brasil. Então é importante que você saiba qualificar, é importante que você saiba investir, porque ele mesmo percebeu que ele podia minimizar todo esse caminho que ele percorreu para os estudos. É claro que tudo é aprendizado, mas quando ele foi assertivo, quando ele já sabia o que ele queria de verdade, aprender o que ele gostava, quando ele foi buscar de forma assertiva uma qualificação, um treinamento que fazia sentido para ele, mas dentro da área que ele realmente entendia que ele gostava, que é o web designer, ele investiu num treinamento de forma assertiva. E aí quando ele fez isso, ele ganhou anos de aprendizado. Ele parou de perder tempo e dinheiro com treinamentos que não faziam sentido para ele. Então, para você se tornar um comunicador de alta performance, você também precisa saber o que você quer, saber o que você gosta, entender o que faz sentido para você e aí sim buscar por treinamentos que vão te levar a um nível muito maior na hora de se comunicar, na hora de entregar eventos, ferramentas, métodos de comunicação para compartilhar um conhecimento que traga resultados extraordinários para o seu ouvinte, para o seu público-alvo, para os seus estudantes, enfim, para quem você quer compartilhar aí todo esse conhecimento. Apesar de muitas pessoas estarem falando aí que tá muito fácil encontrar informação, ter aprendizados efetivos por meio de internet, existe uma crença, existe um mito por trás disso, porque na verdade as pessoas estão apenas mudando a prioridade que elas estão dando em relação a todo esse processo de ensino-aprendizado. E por isso que eu falo aqui para você. Se você realmente quer compartilhar todo o seu conhecimento de forma que o seu público-alvo, o seu mentorado, as pessoas que trabalham com você no processo de coaching, né, os treinadores, se você realmente quer que elas estejam conectadas com você, você precisa entender que investir tempo e dinheiro numa forma de entrega de uma comunicação que faça sentido para o teu público-alvo é muito importante. Até porque você pode sim estudar sozinho, por conta. Como é que eu entendo o meu público-alvo? Como é que o meu público-alvo se sente? O que eles querem? É possível que você encontre todas essas respostas. E depois que você encontrar todas essas pessoas, é muito possível que você pega essas características, crie um persona e por meio desse persona você vai para o mercado de trabalho e encontra os desejos e as dores desses personas que representam aí o teu público-alvo, seus ouvintes, seus estudantes, enfim, as pessoas que vão receber e consumir o teu conhecimento. Porém, quanto tempo você vai levar para fazer isso? Quanto tempo você vai levar para entender como sentir o teu cliente? Quanto tempo você vai levar para você ouvir o teu cliente? Quanto tempo você vai demorar para você entender o teu cliente e, a partir de então,
criar um persona que represente esse cliente e saber quais são as ferramentas que se aplicam adequadamente para esses clientes. Porque as ferramentas existem, mas não está escrito em nenhum lugar, olha, essa ferramenta você usa para este persona. Não é assim que funciona, não está tudo mastigadinho, bonitinho. As informações e os conteúdos tem na internet, mas elas não estão lapidadas e prontas para você usar. Agora, nos treinamentos, sim. Nos treinamentos que você investe para você ter todas essas informações de forma lapidada, faz você ganhar tempo. Porque você não vai precisar ficar pesquisando, entendendo, testando, verificando os resultados para depois aplicar. Alguém já fez isso. Nesses treinamentos já existem tudo isso de forma lapidada. E aí basta, nesse caso, você simplesmente aprender e executar com a tua essência. E aí você vai se comunicar com alta performance, você vai entregar esse conhecimento para o teu público-alvo, para os seus estudantes, vai fazer sentido para eles, vai fazer sentido para os seus ouvintes, eles vão estar motivados, eles vão querer consumir teu conteúdo. Sabe por quê? Porque eles sabem que os resultados deles vão ser extraordinários. E eles sabem disso porque você passa a ser um comunicador de alta performance, onde o estado emocional, seja dor ou desejo do seu cliente, é levado em conta. Quando você entende mais do que ele, do que a busca dele, porque acontece muito isso, o nosso público-alvo, ele não sabe o que ele está buscando, mas você sabe, porque quando você usa ferramentas e práticas que ensinam você a entender essa abordagem, fica tudo muito mais fácil. Então é importante que você busque isso, busque por treinamentos qualificados que façam você ir para um próximo nível que se comunica com alta performance. Você pode até estar aí se perguntando: por que eu vou investir em mim, em treinamentos, para me tornar um comunicador que comunicar de forma que faça sentido aí para o meu público-alvo? Se tem um monte de gente aí que não está investindo, está entregando e compartilhando conhecimento e tudo bem. Porque na verdade você não quer ser igual à maioria. Existe aquela curva que a gente chama de curva da normalidade, que é a curva de Gauss, que faz assim. Então, nessa curva de Gauss, você tem ali bem no meio essa massa de gente que estão na normalidade, que fazem como todo mundo faz. Mas você, para ser muito melhor do que todos os outros comunicadores, você está aqui nessa parte da curva, porque você vai se tornar, né, a sua meta de ser um comunicador de alta performance para entregar os melhores resultados para o seu cliente final, para o seu público-alvo, não é isso? Então, para você não ficar aqui nesse grupo, nessa massa, você vai se tornar aqui um comunicador diferenciado. E para você se tornar um comunicador diferenciado, você não vai fazer como a maioria que apenas busca as informações na internet, que tem uma curva de aprendizado e aplicação muito mais longa, que acaba perdendo tempo, tendo que estudar um monte de coisa, tendo que fazer a linkagem, que tem que buscar ferramentas e ver e testar as ferramentas para ver se funcionam ou não, para entender como é que essas ferramentas, essas abordagens funcionam. Então veja, cansa só de eu falar aqui, cansa o tanto que essas pessoas que não investem vão perder de tempo e tempo, né? O nosso tempo é um tempo muito precioso e se a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo dinheiro, né? Então é isso que acontece. E como você é inteligente, esperto e vai ganhar tempo, você vai perceber que quando você investe em você, no teu conhecimento, você dá passos largos, um a um, porque a gente vai caminhando de um a um, mas passos largos, mais assertivos, com mais qualidade no que você faz e entrega. Na verdade, as pessoas que falam que preferem buscar todas essas informações na internet, porque na internet tem tudo, na verdade é só desculpa. Desculpa para permanecer onde eles estão. Desculpas para não precisar investir, né? Investir neles mesmos, em suas próprias capacitações,
para que eles consigam ganhar tempo, ganhar dinheiro, entregar conteúdo assertivo para o público-alvo. Ele fica se enganando de que aquilo vai dar certo. E mais que isso, e muitas dessas pessoas querem tentar te convencer de que é melhor fazer esses cursos gratuitos da internet do que você investir em um treinamento qualificado que vai fazer realmente você aprender a entregar, né, uma forma de comunicação para entregar o teu conteúdo da melhor forma para o seu público-alvo, para o seu ouvinte, de forma que faça sentido para eles, de forma que eles se sintam motivados no aprendizado que você quer compartilhar com eles. Então perceba que é fácil ser levado pelos argumentos de quem está na normalidade. É fácil porque você permanece na zona de conforto, na zona que economia energia. E você, não você conscientemente, mas a sua mente quer que você economize energia para você usar onde ela entende que é importante. Quando você tem medo de alguma coisa, quando você está com receio de alguma coisa. E eu até digo aqui que você está tendo coragem de buscar um conhecimento, né, um treinamento que você investe para que você consiga dar um salto mais largo. Não pular, né, mas dar saltos mais largos. Então isso é importante. Então não ouçam quem está na maioria. Ouça aqueles que já passou pela maioria e está lá na curva mais para a pontinha, que são aquelas pessoas diferenciadas que acreditam nelas e investem nelas. Sabe como que você pode perceber como essas pessoas que preferem um conteúdo da internet do que investir num conhecimento, num treinamento que façam sentido para elas, que fazem elas ganharem tempo? Sabe onde que você pode perceber que elas podem estar equivocadas? É quando elas não entregam o que elas propõem. Vou dar uns exemplos aqui, por exemplo. Você já viu médico, nutricionista que está acima do peso? Como que um médico, um nutricionista, ele quer te propor métodos, ferramentas, abordagens de um emagrecimento saudável, indicando inclusive medicamentos, se ele é uma pessoa que está acima do peso? Como é que uma pessoa que está acima do peso, seja médico, seja nutricionista, como que eu posso confiar num trabalho dele, num trabalho dele relacionado ao emagrecimento saudável, se ele está acima do peso? Se ele não consegue usar em si mesmo essa abordagem, esse medicamento, essa ferramenta, esse script para emagrecer. Você percebe que eles caem na própria armadilha que eles estão criando? Por exemplo, tem um outro caso que tô aqui lembrando de pessoas que acreditam num conhecimento que por exemplo, vou aprender programação sozinho na internet, né? Vou lá no meu computador e aí eu vou programar sozinho na internet. Aí você pega e você pede para ele desenvolver para você um aplicativo mobile, né? Aí você vai lá, conversa com ele, pede esse aplicativo mobile pro teu negócio, de se comunicar aí, levar essa comunicação com conteúdo assertivo para o seu público-alvo, para o seu cliente, para os seus estudantes. E aí você percebe que ele não sabe como entregar esse aplicativo para você. Aí você pensa, nossa, mas ele consome tanto conhecimento da internet e não sabe fazer um aplicativo para mim? E hoje tá fácil de fazer aplicativos, tem um monte de ferramentas quase prontas que você só coloca alguns elementos, troca algumas cores e pum! Tá, você já fez o aplicativo, você consegue fazer um site de internet. Não precisa também ser tanto expert, mas se você busca um conhecimento de qualidade, investindo tempo e dinheiro para você ganha tempo, você tem qualidade e realmente você consegue desenvolver um aplicativo, você consegue realmente desenvolver um programa para alguém que peça,
Percebe essa diferença? Tem um outro exemplo também de... Imagina uma pessoa que vende fórmulas para se viver saudável. E aí você pensa assim, né? Nossa, mas ela tá vendendo uma fórmula para se viver saudável e ela vive doente. Ela reclama de dor de cabeça o tempo todo. Por que ela não usa esse método, esse medicamento super especial aí, para ela cuidar, né, da saúde dela antes de sair vendendo, né? E a gente pensa mesmo dessa forma. Então, quando você entrega um conhecimento assertivo, quando você entrega para o teu cliente, para o seu usuário final, uma comunicação que faça sentido para ele, sabe? Usar ferramentas, usar abordagens que vai fazer o tempo de entrega desse conhecimento ser assertivo, conhecimento assertivo, com tempo assertivo, com qualidade, com ferramentas, com abordagens que fazem sentido para o seu público-alvo, para os seus estudantes, para os seus mentorados, para os seus ouvintes de palestras. É tudo isso que faz a diferença. Você tem que somar conhecimentos para que você consiga desenvolver toda essa comunicação de forma assertiva com o seu público-alvo. Então você precisa buscar por treinamentos que façam você ganhar tempo. E aí, ganhar dinheiro, que é consequência para poder viver plenamente feliz. E sabe por onde que você deve começar? Primeiro, deixando as crenças de lado. Deixando de acreditar nessas pessoas que dizem que conteúdo na internet é o suficiente para você se capacitar. Que é uma bobeira você investir em treinamentos que façam você ter ferramentas, abordagens já testadas, que geram resultados, que não vale a pena. Primeira coisa que você tem que fazer é quebrar essa crença e passar a acreditar mais em você, nas suas escolhas. Você vai perceber que muitas pessoas permanecem numa zona de conforto porque é muito melhor viver economizando energia, porque a nossa mente faz isso. A nossa mente quer economizar energia o tempo todo. E se ela encontrar uma brecha, uma forma de fazer você economizar energia, ela vai fazer isso. Então você tem que aprender a sair dessa zona de conforto, criar desafios para que a sua mente entenda que você precisa resolver esse desafio, porque você precisa é uma necessidade você resolver esse desafio. Aí a sua mente libera energia para que você faça treinamentos que façam sentido para você. Veja o quanto tudo isso é muito importante. E você sabe que a mente, ela faz isso de ir podando as energias que te entrega, porque ela está sempre te protegendo. Ela quer garantir uma reserva grande de energia para uma eventual necessidade. Então, por exemplo, eu estou atravessando a rua e de repente o farol fecha e eu tô ainda, né, atravessei quase metade da rua. Se eu voltar, tem quase metade para atravessar. Se eu for, tem mais da metade para atravessar. E aí você tem que tomar uma decisão. Quando a sua mente entende que você está em perigo, e nesse caso você pode ser atropelado porque o farol ficou verde, a tua mente, ela te dá essa reserva de energia para você dar um pique e sair correndo. Isso é o que acontece na nossa mente. A gente já não viu noticiários que mostram pessoas que conseguiram levantar o carro porque o braço da mãe, né, eles foram, entre aspas, pego pelo carro de forma leve, mas quando o motorista percebeu, ele freou o carro e o pneu ficou em cima do braço da mãe. E aí o menino de 15 anos foi lá e levantou o carro. E aí a mãe tirou a foto. Aí teve até estudos, né, pra entender, nossa, esse menino é forte e tal. E nada a ver. É simplesmente a mente liberando toda a energia naquele momento que ela entende que é de proteção. E ela faz isso o tempo todo. Se ela entende que não tem que gastar energia, porque ela tem que armazenar essa energia para te proteger quando necessário, ela vai economizar energia. Se ela entende que você não deve fazer treinamentos mais elaborados, que você precisa investir,
que você vai ter ferramentas ali assertivas, mesmo com tudo que você sabe que é importante, você acaba se boicotando porque a sua mente quer te manter na zona de conforto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como impedir que a sua mente te mantenha nessa zona de conforto. Porque você vai deixar para trás todos esses bloqueios de que não pode investir, que não vale a pena investir em você para ter mais ferramentas e conhecimentos para saber compartilhar seu conhecimento de forma extraordinária. E nesse caso você sabe, já entendeu que, né, deixa os bloqueios emocionais para trás, se permita, entenda que você não quer ficar na zona de conforto e vá à frente, dê o próximo passo, continue caminhando para você encontrar-se com o seu sucesso de compartilhar o teu conhecimento, né, de comunicar este conhecimento todo com alta performance, para que os seus ouvintes, seus estudantes, seu público-alvo, eles alcancem resultados extraordinários. Um professor amigo meu, o nome dele é André, ele compartilhou comigo uma experiência, a experiência de vida dele. Ele me falou assim que quando ele estava ali com seus 12, 13 anos, a única coisa que ele queria fazer era jogar videogame. Ele nunca, jamais pensou em ficar investindo no conhecimento dele. Naquela época ele ainda tinha os pais que ficavam ali até ele se formar no colegial ou no ensino médio. Quando ele se formou, ele demorou para fazer uma faculdade. Ele ficou até os 22 anos dele fazendo esses cursos de internet, porque ele achava uma bobeira investir para ter conhecimento, para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho. Ele achava que qualquer cursinho que ele fizesse pela internet, ele ia ter capacitação o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Só que quando ele foi buscar o mercado de trabalho, ele percebeu que não era bem assim que funcionava, que realmente precisava de qualificações de maior experiência. E então, o que o André fez? Ele foi se capacitar, ele passou a investir dinheiro em fazer uma faculdade e ele, depois disso, ele se dedicou aos estudos. Ele entendeu que se qualificar, investir dinheiro para se qualificar, para trabalhar no mercado de trabalho com o que ele gosta, era muito importante e por isso ele passou a investir nisso. Mais do que isso, teve uma época que ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos para ter mais conhecimento. Ele investiu dinheiro para um intercâmbio para ele ter mais aprendizado, um aprendizado diferente da universidade, porque é para aprender idiomas, então é muito diferente, mas mesmo ali, quando ele foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, ele recebeu uma proposta para trabalhar num estágio exatamente na área que ele estava estudando na faculdade, que era na área de games. Ali ele fez um estágio, fez o inglês, voltou. E quando ele voltou, ele terminou a faculdade, que era de desenvolvimento de games. E com o inglês e com o estágio que ele tinha ali nos Estados Unidos, quando ele voltou e terminou a faculdade, ele rapidamente foi incorporado em uma empresa de desenvolvimento de games. E você sabe que a área de desenvolvimento de games é uma área muito aquecida e que dá muito, muito dinheiro. Porque o game, ele motiva, o game dá prazer. E aí as pessoas, elas ficam ali jogando. Ele se tornou professor na mesma universidade que eu lecionei. E nós tivemos a oportunidade de ser amigos e ele compartilhar aí essa experiência que ele teve de acreditar que tudo tinha na internet e que não haveria necessidade de investir para você ganhar conhecimento, aprendizados que você fala, uau, valeu a pena, aprendizados que você dá valor mesmo. Ele me fala que ele teve uma experiência com o pai dele, de que o pai dele, primeiro, ele não deixou ele ser músico e ele queria muito tocar sax. E
talvez essa tenha sido uma das motivações dele ter demorado para fazer uma faculdade. E depois ele me contou que ele leu sobre um artigo que nós, como educadores, como pessoas que têm conhecimento, que transmitem o conhecimento para o público, né? Para o nosso público-alvo, estudantes, mentores, ouvintes das palestras, os coaches, né? Então, a gente sempre vai e tenta arrumar o que, entre aspas, está errado. Por exemplo, se o meu filho tem problemas de dificuldades com matemática, eu vou procurar um professor de matemática para ele. Porém, ele ama biologia e vai super bem em biologia. Ninguém pensa em contratar um professor particular de biologia para o meu filho que já vai bem em biologia. Estranho isso que eu tô falando, mas pensa comigo. Quando você contrata um professor de biologia para ensinar mais biologia para o teu filho que já gosta de biologia, faz o seu filho ficar motivado pelo aprendizado, a gostar mais ainda de estudar biologia. Mas isso acaba refletindo no aprendizado das outras matérias também. Ele vai adquirindo um gosto pelas matérias que não faziam sentido para ele. Então é interessante essa forma de comunicação, considerando que eu posso melhorar a performance, né, do meu filho na área que ele mais gosta, porque dessa forma ele acaba performando, não muito, mas performando aí para passar, né, em matemática que ele tinha mais dificuldade, por exemplo. Isso daqui são exemplos que eu tô contando para vocês, certo? Então é interessante você perceber que há muitas formas de comunicação e que motivar e manter a motivação daquele estudante é muito importante. Vou contar uma analogia bem interessante aqui, que na verdade é uma experiência que eu mesma passei com o meu filho, né? Eu pedi para o meu filho fazer uma redação de língua portuguesa, mas porque eu quero que eles treinem a leitura, eu quero que eles treinem a escrita, eu quero que eles treinem a habilidade de absorver o conhecimento que eles têm, fazer uma associação entre esses conhecimentos para poder comunicar na forma escrita esse conhecimento. Então, eu treino muito com meus filhos a forma como eles podem comunicar o conhecimento e os saberes deles. E aí eu pedi uma redação onde o tema era: o que eu quero ser quando eu crescer? E aí uma frase me deixou bem pensativa. E aí ele escreveu assim: eu quero ser jogador de futebol, mas a minha mãe não quer, ela não deixa eu ser jogador de futebol. E aí quando eu li aquilo, eu achei interessante, porque ele teve muita coragem de comunicar o que ele realmente estava sentindo ali na redação. E aí eu falei assim para ele: interessante que você quer ser jogador de futebol, né? Aí eu perguntei: quanto tempo e dinheiro você investe em você para você ser escolhido, para você performar, para ser um bom jogador de futebol, para ter oportunidade entre vários outros que estão tentando também, para ser escolhido para ser um jogador de futebol profissional. E aí eu falei, né, falando disso, ele falou assim: ah, mãe, mas eu treino futebol no videogame. Eu falei: sim. E você acha que as experiências que você tem jogando futebol no videogame é a mesma que você vai ter no campo? Como que você treina sua habilidade física de chutar a bola, de criar estratégias, de ser assertivo quando você chuta e a bola cai no pé do mesmo time e não do adversário, de saber chutar e fazer realmente um gol? Que você tem que treinar não só a parte física, treinar estratégias com a bola, treinar inteligência emocional. E aí ele ficava olhando pra mim e ele falou assim: mãe, eu preciso fazer tudo isso? E aí eu perguntei: pois é, você quer ser jogador de futebol, mas nem ao menos você buscou na internet
a informação que você precisa e tudo que você precisa fazer para ser jogador de futebol. E eu falei para ele que quando a gente tem um sonho e um propósito, a gente vai em busca dele. A gente não espera cair do céu ou acontecer por meio da osmose, né? Eu falei para ele. E aí ele ficava pensativo, tá? Eu falei assim, então, se você realmente quer ser jogador de futebol, né? Tira a sua bunda aí da cadeira e vá estudar, vai entender o que você precisa para ser um jogador de futebol. E aí ele começou a pesquisar sobre, e então ele desistiu da profissão de ser jogador de futebol. Ele descobriu que, na verdade, o que ele gostava e que ele queria não é ser jogador de futebol profissional, mas o que ele realmente queria era jogar videogame. Era isso que ele queria. Essa era a maior motivação e o que traz realmente prazer para ele. E aí, novos desafios, né? E aí é uma outra história que vem sobre mais ou menos o mesmo do mesmo, mas agora relacionado a ser gamer, né? Como é que você se torna um gamer profissional? Bem interessante. Quero compartilhar com você uma notícia bastante interessante de tudo que a gente está falando aqui sobre como ganhar anos de aprendizagem. Então olha só aí na sua tela. Investir em aprendizado faz a diferença em tempos de crise. Olha só que interessante. E aí está escrito aí, olha, no atual cenário econômico, com o desemprego em alta de cerca de 7%, a inflação elevada de cerca de 7,6% e queda no setor de serviços de cerca de 3,6% e na produção industrial de cerca de 8,3%, pode parecer incoerente e até para muitos profissionais o pensar em investir na carreira. Olha só que interessante. Mas diversos especialistas concordam que este é justamente o melhor cenário para se investir em aprendizado. Então, olha só, a notícia está dizendo que é importante, é o melhor momento para se investir em aprendizado. Não há dúvida de que dentro das empresas, governos e outras instituições, é o talento das pessoas que fará com que a crise seja deixada para trás. O momento, portanto, é de buscar preparo e formação para se destacar. E aí, o Red Hunter Alfredo Assunção, que é o presidente do Conselho da FESA, a empresa de recrutamento de executivos, que compartilhou aí essa informação nesse noticiário. Que interessante, você viu só? Então, investir em aprendizado é para se investir qualquer hora. Mas quando você está em tempos de crise, quando você investe em conhecimento para você, em aprendizagem para você, você se destaca no mercado de trabalho. Você passa a ser um diferencial para o mercado de trabalho. Olha só que interessante. E eu não sei se vocês percebem, mas durante a crise, o que a gente consegue perceber? Que muitas pessoas, elas deixaram a zona de conforto. Então a crise traz um certo sofrimento, uma certa dor, que faz você se movimentar, que faz você sair de uma zona de conforto. Conheço várias pessoas que passaram a empreender, que foram estudar, que criaram, que compraram treinamentos, criaram seu próprio negócio, estudaram, pagaram curso de marketing digital e começaram a fazer marketing nas redes sociais e começaram a vender o seu novo negócio, o seu novo produto por meio das redes sociais, por meio das mídias da internet. Então, é muito claro que, primeiro, o aprendizado ele precisa acontecer de forma efetiva e por meio de investimento em você, que é o seu melhor capital que você tem
da sua vida. E quando você faz isso, você ganha anos de aprendizado. Porque você vai fazer isso de forma assertiva, do que ficar procurando todas as informações na internet de forma gratuita. Você ganha tempo, você depois tem um retorno tão extraordinário que o seu investimento é pago aí no retorno. Então, se você busca ser um comunicador de alta performance, que você busca desenvolver eventos, formações que entreguem conhecimento qualitativo, que traga resultados para o seu público-alvo, vá em busca de investir em você, no teu conhecimento. E agora eu te convido a entrar em reflexão com você mesmo e sentir. Então, se você quiser sentir, fechar os olhos para sentir de forma mais verdadeira, eu quero que você sinta como é que você se sente deixando, tendo perdido tempo até esse momento e ter deixado de investir em conhecimento para você. Como é que você se sente percebendo o quanto você deixou de ganhar por você não ter investido em conhecimento, em aprendizado para você? Eu quero que você imagine o quanto você deixou de ganhar por você não ter investido tempo e dinheiro no seu conhecimento, para você desenvolver todo o seu potencial que eu sei que você tem, para você comunicar o teu conhecimento da melhor forma, de forma a entregar resultados extraordinários para o seu público-alvo, para os seus estudantes, para os seus ouvintes, para os seus mentorados, seja para quem for que você entrega todo o seu conhecimento. Agora, imagine como você se sente considerando que você foi uma das pessoas pioneiras que se permitiu investir no seu próprio conhecimento para compartilhar seu conhecimento, seu aprendizado de forma assertiva, criativa, de alta performance. Como que você se sente entregando todo esse conhecimento e observando o teu público-alvo alcançando todos esses resultados que você busca, que você quer que eles alcancem? Como que você se sente sendo reconhecido por entregar um conhecimento que faz sentido para o seu público-alvo? Como que você se sente? Eu faço essas brincadeiras de imaginar e sentir, porque isso vai fazer sentido para você escolher por qual caminho que você, a partir de agora, você quer seguir. Pelo caminho mais longo, com menos resultados, onde você busca toda a sua qualificação numa internet gratuita, ou num caminho assertivo, rápido, qualitativo, de um conhecimento que já tem tudo pronto, testado e que vai te entregar um resultado assertivo. Então a escolha está aí nas suas mãos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você dar mais um passo na sua carreira de um extraordinário comunicador. Seja como professor, educador, mentor, treinador, palestrante, coach, seja o que você se classifica como o transmissor, a pessoa que vai compartilhar todo esse conhecimento. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser sempre avisado dos conteúdos novos que a gente vai colocando aqui no canal. E deixa seu like para que o YouTube identifique que este é um conhecimento importante que pode e deve ser compartilhado com mais pessoas como você, que se interessam por um conhecimento diferenciado. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo comunicando
com criatividade e sabedoria.